Quero saudar você que me assiste com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar mais um sonho que eu tive, um sonho que o Senhor me concedeu. Este sonho tem cerca de um mês ou dois, recente. Ele é bem enigmático. Claro, a gente tenta transmitir aquilo que a gente viu, que a gente presenciou no sonho, no mundo espiritual. É difícil, né? A gente não consegue transmitir o que a gente sentiu, né? O que a gente presenciou. A gente tenta transmitir na medida do possível, né? Com um breve relato, com um breve resumo do sonho. Mas foi algo forte. Bem, o sonho eu vou contar de uma forma resumida, porque tem muitos detalhes, mas eu vou focar aqui nos detalhes principais do sonho. Bem, eu via o mundo. Eu via grandes cidades, países. Só que algo me chamava a atenção, que era muito estranho, claro, no sonho, é que todo mundo estava contido dentro de um grande navio. Ou seja, havia o mar, eu vi um mar imenso, havia escuridão em volta e o mar. E um navio imenso, era um navio todo como um navio de guerra. Ele flutuava, navegava por este mar. Parecia num rumo específico. Só que esse navio era tão grande que todo mundo cabia dentro deste navio. É como se o planeta Terra tivesse dentro do navio. É uma coisa surreal. Ou seja, eu olhava o navio, dentro do navio, eu podia percorrer cidades, atravessar países, tudo dentro do navio. Como se esse navio militar, tivesse direcionando todo mundo em uma direção específica. E algo interessante que eu vi é que eu percebi que passavam períodos e anos e décadas, enfim, séculos, passava períodos longos dentro deste navio. E eu via esta geração. Eu via todas as pessoas que eu conheço, outras que eu não conheço, enfim. Mas eu vi que era esta geração. Eu vi algumas coisas estranhas neste navio. Muito simbolismo, muitas coisas. Eu não sei como explicar com palavras. Tinha coisas ali que não eram humanas. Não eram humanas. Tinha muita coisa por trás de simbolismo, por trás de... Eu não sei explicar. Difícil. Mas eu vi que eu não conheço muito bem navio na proa, não sei, lá na ponta, na parte da frente, né, do navio, muitas pessoas se concentravam atrás do navio. Havia algo atrás do navio. Mas lá na frente era um lugar restrito, as pessoas não tinham acesso, era uma área, tipo uma área militar, completamente restrita. E eu lembro que qualquer um que chegasse ali perto era preso, era morto, enfim. Mas eu vi que eu conseguia, no sonho, claro, né, até porque o Senhor me mostrava assim o que estava ali. Eu chegava perto ali, escondido, e eu via lá na frente, na ponta do navio, eu via um símbolo no chão do navio, em preto, de cor preta, e tinha um símbolo esotérico, eu não sei exatamente o que significava aquele símbolo, mas era algo, era uma coisa diabólica. E ali onde estava aquele símbolo, no chão ali do navio, na parte anterior do navio, havia uma espécie de cetro, um cetro, ele flutuava no ar. É como se ele estivesse ali, como se fosse uma bandeira fincada no chão ali. Ali estava um cetro, só que não estava no chão, ele flutuava no ar.
como se tivesse uma força sobrenatural naquele cetro. Ele estava ali, aquele cetro, ele é como se estivesse guardado para um momento específico, onde alguma pessoa específica iria tomar posse daquele cetro, porque aquele cetro possuía grande poder, e não era humano. Não era humano. É interessante que o Senhor até, Deus me permitiu compreender o poder daquele cetro, que no sonho, claro, eu conseguia chegar e pegava aquele cetro para fazer o bem, para tentar transformar, retirar as coisas ruins que haviam no mundo, dentro daquele navio, né? E quando eu pegava o cetro, é interessante que é muito profundo aquilo que Deus me mostrou. Quando eu pegava o cetro, é como se uma parte de mim saísse de dentro de mim e eu me via, como se eu virasse duas pessoas. Eu me via, humanamente falando, com o cetro. Os olhos amarelos, como a pupila esticada como de gato, de felino, e o semblante mudava. Só que era ainda eu dentro daquela situação. É como se o mal quisesse tomar conta de quem pegou o cetro, transformava o semblante tudo, mas dentro de mim ainda era eu, servo de Deus. Eu pegava o cetro e apontava para as coisas e falava: em nome de Jesus, faça tal coisa. Ordenava bênçãos, milagres, curas, operações, enfim, todo mal fosse dissipado. E saía poder na ponta daquele cedro e começava a construir aquilo que eu mandei que construísse. Apenas começava a construir, regredia tudo de volta e voltava para o cetro. Aí eu largava o cetro, ele continuava flutuando, eu largava o cetro e voltava a mim. Eu falava: meu Deus do céu, vou tentar de novo. Tocava de novo no cetro. Quando eu tocava no cetro, saía como se fosse um outro eu. Eu não sei te explicar. Eu não sei explicar. Com palavras, né, de forma racional. Não é explicável. Saía de dentro de mim um outro eu. Como se eu me visse. Eu me fazia companhia em mim mesmo, sabe? Era uma coisa surreal. E eu via, quando eu pegava, saía um outro eu de mim e me via, digamos, de uma forma humana. Fraca, débil, né? Frágil, como é o ser humano. Transformava de novo o meu... Tudo acontecia de novo. Os olhos como gato, né? Cor amarela. O semblante mudava, mas ainda persistia a vontade de fazer o bem. E eu falava de novo: em nome de Jesus, faça tal coisa. De novo, saía poder daquele cetro, como que raios, e começava a construir coisas lindas. De repente, começava a construir, voltava, começava a desconstruir tudo de novo, e voltava todo aquele poder de novo para o cetro e eu largava novamente. Quando eu largava, aquele outro ser voltava para dentro de mim. Eu não sei explicar porquê, enfim, eu não sei explicar. Eu sei que era isso que acontecia. Eu largava aquele cetro, eu falava: meu Deus, eu tentava isso por 3 vezes, não conseguia. Quando eu largava o cetro, pela 3ª vez, eu olhava assim e falava: meu Deus do céu, este cetro ele foi projetado para o mal, para aniquilar, para destruir. Não tem como fazer nenhum, apesar do tanto poder que tem esse cetro, não há a menor possibilidade de fazer o bem com este cetro. O poder dele é diabólico, é do mal, é para destruição. E nisso eu me retirava dali. Então eu via, como se tivesse uma parte mais alta, de cima para baixo, eu via toda aquela situação, o mundo sendo guiado, digamos assim, por esse navio militar, por cima das águas, em plena escuridão da noite, das trevas. Eu vi que 3 homens, senhores, muito bem vestidos, a rigor, né? Terno, gravata, enfim, tudo, né? Eles 3 senhores, eles iam em direção a este cetro. Eles possuíam o poder de ir, a permissão de ir até aquele cetro. É como se aquele cetro estivesse esperando por um deles. Os 3 desejavam aquele cetro, mas apenas um podia ter posse. Foi projetado para aquela pessoa. Eu vi os 3 caminhando de forma em linha, paralela, uns aos outros. Quando chegavam no cetro, diante daquele símbolo no chão ali,
o do meio se apresentava, eles faziam uma espécie de triângulo. O do meio, ele se colocava avante, né, na frente. Os outros dois, é como se desse suporte a ele. E eu vi, era um senhor avante. E ele pegava o cetro. Quando ele pegava o cetro, ele se transformava. E aqueles outros dois davam suporte a ele. E este que segurava o cetro, ele se transformava. E aí eu vi a identificação. Aquele cetro foi preparado para ele, estava esperando o momento em que aquele homem iria assumir aquela posição e tomar posse daquele cetro. E quando isso acontecia, ele apontava em direção a todo o navio, ou seja, a todo mundo, e começava a ordenar. E eram ordens de destruição e perseguição. E eu via muitas pessoas, cristãos, que professam a fé em Cristo, pessoas de bem, famílias, enfim, sendo perseguidas, sendo presas, alguns sendo mortos. E havia ali, começava uma perseguição, começava uma caça aos cristãos. E terminava o sonho. Claro, tem outros detalhes aqui, mas não convém, ou não tem um porquê ser compartilhado aqui, até porque são coisas pessoais, acerca da minha vida, acerca de algumas outras pessoas que eu conheço, enfim. Mas o sonho que eu preciso compartilhar com os irmãos é este, que eu posso dizer. O anticristo tem sido anunciado. E existe um cetro, poder de Satanás, que ele será conferido a este anticristo, com a ajuda de duas bestas, né? Uma que emerge do mar e outra da terra, ou seja, o anticristo vai ter ajuda, nós sabemos, né? Tem a besta, falso profeta, enfim. Está para acontecer. Está para acontecer. E não acontecerá a vinda de Cristo, a ida, o retorno de Jesus, a salvação dos cristãos, sem que isso aconteça. O apóstolo Paulo mesmo enfatiza muito isso nas suas cartas, que é preciso, antes da vinda de Cristo, que haja apostasia e que se manifeste o filho da perdição, o iníquo, que se assentará no trono de Deus, dizendo ser Deus, e perseguirá os santos. Se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. Isso está para acontecer, tem sido anunciado em propagandas, tem sido anunciado em shows, tem sido anunciado em músicas, tem sido anunciado de tudo que é forma, para tudo que é gosto, em perfume, carro, roupa, comida. Jesus está voltando. E a prova, que são tantas, mas mais tremenda que nós temos visto nos telejornais, que é prova visível, não é algo profético, um simbolismo, não, tudo simbolismo, e a profecia de milênios está sendo cumprida diante dos nossos olhos. O anticristo está se levantando. Os rabinos lá de Israel chamando, convocando todos os judeus de toda a face da terra. Voltem para Israel, voltem, porque o nosso Messias já está em nosso meio. Ele vive. Ele está para se manifestar a qualquer instante. E nós sabemos que o Messias que os judeus estão aguardando, esperando, é o mesmo antimessias que nós, em Cristo, sabemos que está por vir. Está para acontecer. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que nós tenhamos firme a nossa fé. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essas foram as palavras do Senhor, e são as palavras do Senhor para nós. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.